Oi, pessoal, estamos começando o terceiro episódio da terceira temporada do Café com Labs. É uma honra estar com vocês aqui hoje, estou muito feliz com o nosso novo cenário. A gente tem dois convidados especiais, que é o Pedro e a Sâmia. Logo eu vou pedir para eles se apresentarem, mas antes eu vou fazer um merchan desse novo cenário. Foi produzido pela Lívia, nossa diretora, co-diretora aqui junto comigo do Café com Labs. A gente pensou essa terceira temporada para trazer um ar mais a cara do Café com Labs. A ideia é melhorar cada vez mais para vocês. E durante essa nova temporada eu vou dividir alguns episódios com o Daniel. Já vou avisar aqui a Sam e o Pedro que o meu repertório é diferente, mas eu estudei a pauta para conversar com vocês, tá bom? Para começar, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, por favor. Então, pessoal, meu nome é Sâmia Mercado Alvarenga. Sou pesquisadora aqui no LEPS, no eixo de prevenção à violência e saúde mental. Também sou doutoranda na UFMG em economia, professora, aluna, mulher que admira outras mulheres, enfim, mãe de gatos também, né? Importante. Talvez essa seja a parte mais importante. Os gatinhos fazem parte da nossa família. Exato. Mas é isso, fico à disposição aqui para nossa conversa. Pedro. Então, sou o Pedro Luiz Menzani, eu sou formado em psicologia. Eu trabalho aqui, tô aqui no LEPS acho que desde 2023, por aí, 2022. E eu trabalho com avaliação de implementação de programas de prevenção de saúde mental nas escolas e de prevenção de violências. Muito bem, muito obrigada por se apresentarem. Então, para a gente começar, eu queria entender como que vocês chegaram, né? Hoje vocês estão no eixo de saúde mental e violência aqui no LEPS. Como que foi para vocês chegarem nesse lugar, assim? Como vocês chegaram nessa linha de pesquisa? Conta um pouquinho pra gente. Aí, quer começar dessa vez, Pedro? Então, antes de chegar na agenda, eu cheguei no LEPS, né? E eu estava na graduação em psicologia. A gente tem algum momento da formação que a gente começa a fazer estágios. E aí, no terceiro ano, eu queria fazer um estágio em psicologia escolar. E aí, eu comecei a fazer esse estágio. E aí aconteceu um problema ali no começo de 2020, não sei quem lembra, pandemia. E aí aconteceu que a gente não conseguiu ir para a escola, mas a gente continuou acompanhando uma escola dos anos finais do Fundamental aqui em Ribeirão Preto. E aí, no final desse ano, as escolas começam a abrir, elas abriram por um período ali no final do primeiro ano da pandemia, ou no começo do ano seguinte. E aí a gente começa a ajudar os professores e a gestão a se preparar para receber esses alunos que ficaram um ano em casa, às vezes em situação de vulnerabilidade social e estavam voltando para a escola. E aí, acompanhando esses professores, eles começam a receber uma série de materiais, seja materiais, apostilas, formações, etc., do Estado através do programa que chama Conviva, que era um programa de convivência escolar, que ele ia começar, né, durante esse ano da pandemia, e eles estavam oferecendo formações ali, materiais, para ajudar o pessoal a receber os estudantes e pensar na saúde mental deles, acolher e tal. E aí, em contato com esse material, foi que eu descobri, né, o que é política pública em educação. Então eu descobri que existia ali uma série de profissionais que estava num escritório e estudava os materiais e preparava materiais para induzir o funcionamento, ou induzir comportamentos, induzir práticas dentro das escolas. E aí eu descobri esse campo, assim, eu descobri que tinha pessoas que faziam isso, que dava que dava para você talvez ter um impacto, né, muito maior, talvez, e muito mais institucional se você entrasse por essa via nas escolas. Uma forma de atingir maior número de estudantes, assim. Sim, a psicologia escolar, ela sempre, ela nasceu, né, no começo muito próxima à psicologia clínica. Ela sempre teve a pretensão de ser um pouco maior, assim, de atuar num nível mais de gestão e de espaço e de sistemas. E eu vi, através da indução de políticas públicas, uma forma de fazer isso. E aí foi que, aí depois eu tive a oportunidade de entrar no LEPS e começar a fazer parte desses espaços de produção e avaliação de programas para a prevenção e promoção de saúde mental nas escolas. E aí, em algum momento, eu vim para
para trabalhar nessa agenda de saúde mental e violência. E você sempre já esteve envolvido com educação? Porque eu sei que você trabalha também dando aula para cursinho popular, né? Que é bem interessante. Sim, eu sou um educador popular, assim, né? Eu dou aulas num cursinho voluntário lá na USP para estudantes do ensino médio. E quando começou, assim, esse seu desejo por Cara, eu acho que educação? eu sempre gostei muito da escola, eu tive oportunidade de estar em bons lugares, assim, durante o meu desenvolvimento. Eu acho que, no fundo, eu queria ser professor, assim, só que eu queria também sair da escola para ver como eram outros ambientes de trabalho. Mas eu sempre gostei da escola. Toda vez quando você vai votar dentro de uma escola municipal, né? Eu gosto de estar lá, eu gosto dos espaços, dos corredores, dos materiais pelas paredes, assim. Acho que eu sempre tive um interesse por educação. Eu comecei a dar aulas voluntárias no começo da graduação. Interessante te ouvir, Pedro. Eu ainda tenho mais dúvidas, mas agora eu quero saber da Sâmia. Como foi para você chegar até o LEPS? Qual que é o seu envolvimento com educação, com política pública? Conta pra gente, por favor. Então, vou começar de trás para frente, pode ser? Diferente do Pedro, que entrou no LEPS e depois na agenda, eu entrei direto na agenda de prevenção à violência, que na época se chamava também Prevenção à Violência e Criminalidade. Eu vim do doutorado, né, em economia, sou economista de formação, e esses assuntos sobre por que as pessoas cometem atos extremos e violências extremas sempre me interessou, né, desde a graduação. A minha dissertação de mestrado ela foi sobre suicídios, né, e agora no doutorado eu estou desenvolvendo uma tese que é sobre homicídios. Então, assim, é um tema que eu estudo desde muito tempo e que sempre eu tive muito interesse. Quando surgiu a oportunidade de vir para o LEPS, foi através de um grupo lá dos docentes. Tinha a Maíra encaminhou, né, a oportunidade de trabalhar. Eu me inscrevi na hora e, inclusive, eu estava lá engajada com bolsa e estava fazendo outras coisas lá em Belo Horizonte na época, mas me chamaram para entrevista. E eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz. Deu certo a entrevista e eles me falaram: Sâmia, você tem 2 semanas para estar aqui. E eu pensei, nossa, 2 semanas, né? Já estava há 5 anos em Belo Horizonte, tinha acabado de passar a pandemia, estava desenvolvendo a tese, dando aula. Aí eu pensei, tem algumas oportunidades que não passam 2 vezes, né? E não é em todo lugar que a gente consegue estudar violência e criminalidade. Os espaços, eles são muito pequenos, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de ação, governamentais e tal. Então eu pensei, não, eu vou, me espera que eu tô indo. E aí em 2 semanas eu fiz a minha mudança, cheguei aqui na agenda e tô até hoje, já faz 2 anos isso, muito contente, porque a minha ideia inicial quando eu entrei para fazer a graduação, mestrado, doutorado, era ser professora, né? Mas com o tempo eu percebi que a pesquisa sozinha, ela não chega onde ela tem que chegar, né? Para você chegar, para você ter resultado, você precisa ter intervenção, você precisa ir na ponta, você precisa dos dados, você precisa não falar só com o ambiente acadêmico, né? Não ficar só restrito aos muros da universidade. Infelizmente, a carreira docente de universidade ela fica muito restrita ali ainda, né? Então, trabalhar num laboratório, para mim, foi essa oportunidade de sair dos muros da universidade e trabalhar não só na pesquisa, mas como também em práticas de prevenção, desenhando, avaliando e vendo como que funciona de verdade. Incrível essa história, Sâmia. Eu não sabia que você estudou sobre suicídio, né, no início da sua linha de pesquisa. E depois eu vou querer saber mais disso nos bastidores, tá? Tá. Inclusive, gente, o artigo da minha dissertação está publicado numa revista, depois vocês procurem lá. É isso aí, vamos ler o artigo dos nossos amigos aqui do LEPS. Exato. Pessoal, eu quero saber quais são os objetivos principais, né? Eu sei que esse eixo de violência aqui dentro do LEPS, ele é muito forte, o foco dele é a prevenção, né? Porque a gente vê no Brasil muitas medidas para... Depois que o crime acontece, vamos corrigir isso, né? Entre aspas, de uma maneira que não tem se mostrado eficaz. Como que a gente trabalha aqui dentro, né? Eu sei que é na linha de prevenção. Pode explicar para o nosso público, por favor? Quando a gente fala de violência, tem vários tipos de violências, né? Acho que as que a gente vai mais lidar aqui, geralmente, é a violência urbana, que acontece nas comunidades e tal, ou a violência interpessoal,
ou autoprovocada, por exemplo, né? E você falou que geralmente a gente investe e aí a gente fala que tem 3 eixos assim, para lidar com a violência. A repressão, que é marcado pelas forças policiais, que também tem um fator preventivo, né, mas não é o foco principal. A responsabilização, que aí são os órgãos de justiça criminal, e a prevenção. E aí prevenção é muito interessante trabalhar com prevenção, tem uma Eu área... acho que eu perdi aqui. É a repressão, Repressão, a segunda... Repressão, responsabilização e prevenção. Pode não ser exatamente isso, mas são... Tá. Geralmente, quando a gente fala de segurança pública ou gestão de violência, você vai olhar para uma área que são a atuação das forças policiais, das forças de policiamento, do sistema de justiça criminal e das atividades de prevenção. E aí, a prevenção é uma coisa muito... interessante, assim, porque eu acho que se a gente prevenir problemas é sempre mais desejável, né, do que lidar com eles depois deles acontecerem, mas é muito difícil e também é muito difícil de ver, porque a gente nunca consegue ver quando a prevenção dá certo, porque as coisas não acontecem, né. Às vezes, frequentemente eu penso no quanto a gente não percebe as atividades, os esforços preventivos na nossa vida hoje, né, então, tipo, quando a gente não percebe que a gente deixou de ter um problema de saúde porque a gente tomou uma vacina, por exemplo, um remédio, a gente, né, ou medidas de comportamentos que a gente, hábitos de vida que a gente não tinha antigamente, né, na história da humanidade. Tipo, eu vou na academia e aí minha saúde tá boa e aí eu não preciso lidar com alguma questão de saúde depois, isso. Ou sei lá, a gente vive acima dos 30 anos, assim, na nossa era, porque a gente adotou uma série de hábitos preventivos, né, tipo, sanitarismo e tal. Sendo bem prática, é como se a gente não conseguisse medir quantos homicídios deixaram de acontecer porque determinada política foi implementada. A gente só consegue mensurar os homicídios quando eles acontecem. E a prevenção é justamente não deixar que a violência aconteça. Então é muito difícil ter números de prevenção, né? E por ser difícil de ter esses números de prevenção, é também difícil de ter políticos engajados e gestores engajados nessas ideias, né? Então esse é um diferencial muito grande do LEPS, de atuar a perspectiva de violência na questão da prevenção. Existem outros laboratórios no Brasil, no mundo, existem milhões de instituições que trabalham com a questão de violência e criminalidade, mas o LEPS ele tem esse diferencial muito grande. A gente trabalha na prevenção e a gente não só avalia políticas, como a gente também propõe. E você estava dizendo, Maga, isso vai muito na contramão do que é feito no Brasil, né, em que os esforços eles são todos direcionados às violências que já aconteceram, né? Então, sem querer polemizar nem nada, mas a gente vê assim muitas discussões sobre maioridade penal, sobre agora a PEC da segurança que está vindo, sobre encarcerar mais, encarcerar menos, prende muito, prende pouco, prende bem, prende errado. A gente está sempre falando sobre isso, né? E na verdade a gente devia estar falando de formas de não deixar o crime acontecer. Sim. Né? Então, a violência, ela é uma coisa que acontece na sociedade, então desde os primórdios existe violência, mas é importante a gente saber também que a gente está tratando de um problema multifacetado, tá? Ele tem diversas causas e a depender da perspectiva de estudo, ele tem uma nuance diferente. Então, aqui no laboratório, a gente adota a perspectiva da OMS, né? Que é a perspectiva, assim, ampla e mais adotada também no mundo. O que é violência? Violência é um ato intencional, tá? De agressão física, verbal, psicológica, através de uma lesão, através da autoridade, através de várias outras situações que tenham a probabilidade de causar dano ou que causem dano a uma pessoa, a si mesmo, a uma comunidade ou a um grupo. Né? Então, e esse dano, ele não é um dano imediato, ele também é considerado violência, um dano que acontece no decorrer da vida. E a gente sabe que muitas das violências, elas acontecem e a gente só vai ver os danos depois, por isso também a importância de falar de prevenção. Na questão da escola,
como que a gente utiliza a prevenção no âmbito escolar aqui no LEPS, né? Como que a gente pensa na questão dos estudantes? O que tem a ver prevenção à violência com estudante? Então, Pedro, eu vou começar, depois você me complementa. Aqui no LEPS a gente pensa a escola como uma instituição estratégica para prevenção, tá? A gente fala de prevenção para jovens e para crianças, né? Então, a prevenção, o quanto antes ela acontece, melhor. E qual que é a forma mais fácil de chegar nas crianças e nos jovens hoje? É através da escola, né? Porque eles estão matriculados, então, chegando através da escola, seja por professores, seja por outros programas que estejam ali na escola, a gente consegue alcançar essas crianças e esses jovens, que por sua vez também conseguem levar para dentro das suas casas os aprendizados, né? Então, na nossa agenda, a gente vê a escola como um território muito estratégico para políticas e ações preventivas. Perfeito. Isso aí. Você concorda? Eu acho que na educação infantil, quando você vai falar de prevenção de violências, a escola ela pode ajudar a identificar né, crianças que estão sofrendo violência, que são vítimas de violência contra crianças. Violência doméstica. Violência doméstica, abuso familiar, isso. E ela pode também trabalhar com as famílias, então tem várias estratégias que vai trabalhar práticas parentais positivas com as famílias para essas crianças não serem vítimas de violência. Mais no ensino fundamental, no ensino médio, acho que o foco, de um lado, você quer identificar os jovens que estão em situação de vulnerabilidade, que podem sofrer violência, que podem desenvolver uma trajetória de vida mais suscetível à violência, e ao mesmo tempo podem desenvolver uma trajetória de perpetrador de violência. Então você tenta afetar nos fatores. Por outro lado, tem a violência escolar ainda, que é aquela que acontece na escola. Aí você vai olhar por que ela está acontecendo, como que eu posso reorganizar a escola para prevenir esse tipo de violência, né? Que um dos tipos de violência escolar é o bullying. Então, prevenção ao bullying também é uma área que entra bastante na pesquisa. Eu estava te falando sobre prevenção primária, secundária e terciária, e falando rapidinho, a primária é não deixar a violência acontecer. A secundária são as ações quando a violência está acontecendo. E a terciária é o que a gente pode fazer depois que a violência aconteceu. Isso faz da escola um ambiente muito estratégico, porque a gente consegue atuar nesses 3 eixos dentro da escola. Prevenir, identificar a violência que está acontecendo. Os professores, eles são os agentes imediatos nessa prevenção, né? Porque ele consegue verificar ali se aquela criança está sofrendo alguma violência dentro de casa, se aquela criança está sofrendo uma negligência, né? Porque violência não é só machucar, violência também é negligenciar, né? Na escola a gente consegue reinserir aqueles jovens que vieram de medidas socioeducativas, né? Então, assim, a escola ele é o pauta principal pra gente aqui no LEPS. É o instrumento de maior acesso, né? Exato. Que tem mais acesso a essa população. E também lembrando que, lógico, que a escola sozinha ela não consegue fazer o trabalho inteiro, porque a violência ela é multifacetada. Então, a gente sempre tem que falar numa interlocução da escola com a família, com a saúde, com a assistência social, com a justiça, né? Então, a gente precisa sempre ter essa visão panorâmica, a intersetorialidade, né, Pedro? Sim. Tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês relacionada a isso. Aqui no LEPS a gente tem o Estudo Longitudinal de Sobral, que ensinou muita coisa, a UGP de Sobral, Jovem Guarda também Sobral, né? E aí fica difícil a gente entrar sem contextualizar o que é Sobral. Então, Pedro, eu queria pedir para você contextualizar, assim, brevemente para nós, por que a gente tem todos esses projetos em Sobral, mas a pergunta é, o que a gente pode aprender com esses 3 projetos de prevenção à violência? Quando a gente pensa de prevenção, e geralmente essa prevenção mais básica lá atrás, a educação, o investimento em educação sempre aparece como um dos principais caminhos de atuação. Por quê? De um lado, você pode ensinar e ajudar as pessoas a terem comportamentos em relações, né, mais positivos, né, opostos, concorrentes aos estilos de relacionamento mais violento. E de outro lado, você pode aumentar oportunidades para os jovens que, na ausência de oportunidades, acabam ingressando em trajetórias que podem envolver violência de alguma forma, certo? Então, geralmente, a gente pensa em educação. Educação é a solução para a violência. Como Sobral é um caso assim, de muito destaque na educação, que começou a alcançar resultados muito bons na educação básica,
O LEPS, ele já trabalha ali, já acompanha ali há algum tempo, mas ao mesmo tempo o Sobral enfrenta o problema da violência, da violência urbana, da segurança pública há muito tempo, né? Na época ali de 2017, 2018 foi o pico da violência no estado do Ceará. Sobral era uma cidade nos municípios mais violentos, e a gestão que começa em 2018 e que acabou agora no final de 2024 tinha muito a pauta de prevenção social, então de prevenir a violência através do trabalho social com os jovens em situação de vulnerabilidade. Então eles começam uma série de esforços de prevenção social da violência. E aí, a gente tem o longitudinal ele vai acompanhar os estudantes ali que estão no ensino fundamental, né? Nesse longitudinal a gente pesquisa sobre os diferentes fatores que podem influenciar na trajetória de vitimização e de perpetração de violência dos jovens, né? Mas aí em 2022 a gente começa a investigar essas políticas de prevenção. Você falou aí da UGP, que é a Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção de Violência, e da Jovem Guarda. Ambas elas são estratégias municipais da administração municipal que tentam diferentes abordagens de prevenção social. A Giovana, lá do Laboratório de Sobral, ela estava envolvida desde o começo no acompanhamento da UGP. Ela coordenou uma série de visitas e estudo de documentos e entrevistas com o pessoal para entender o que eles fazem. O que eles fazem é muito legal, eles se inserem nas comunidades para tentar alcançar os jovens que não são alcançados pelas políticas de proteção social, né? São os jovens que estão ou em processo de evasão, de abandono escolar, são os jovens que não vão nas unidades de saúde, que não se sentem representados e reconhecidos pelas políticas públicas tradicionais. E aí eles tentam alcançar, trazer eles ao mesmo tempo que eles aprimoram as políticas de proteção para trabalhar com essas pessoas, no sentido de mudar a trajetória deles. Maravilha. Você gostaria de trazer algum comentário, assim, que eu fiquei curioso, sobre... São 3 programas de prevenção, eu acredito que tenha mais algum. Teve do Herói Imagination também. Aqui... Eu queria entender, na verdade, o que esses programas de prevenção têm em comum, assim. Você consegue perceber alguma coisa nesses programas? E aí, também, se você quiser comentar também, fica à vontade. Eu queria complementar um pouco a fala do Pedro, posso? Sim. Dizer, assim, que o LEPS surgiu, essa investigação sobre crime e violência, surge muito na ideia de que o Brasil ele teve um avanço nas estatísticas de criminalidade e mortes entre a década de 80 e os anos de 2017. Muito em função da urbanização das cidades. As pessoas saíram do campo, vieram para a cidade, cidades incharam, não tinha infraestrutura, não tinha políticas públicas, então a gente acabou vivenciando ali um período de muita violência, né? Violência urbana, e os índices aumentaram muito, né? E isso também aconteceu lá em Sobral, tá? Aqui em São Paulo, ali pelos anos 2000, a gente vivenciou uma queda nesses índices, né? Então o professor Luiz Guilherme, ele estuda muito essa questão. Por que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em Ribeirão, houve uma queda enquanto no Brasil todo os índices estavam subindo, né? Inclusive ele tem um estudo muito bacana que ele tenta ver as evidências sobre essa queda estar associado ao PCC, e depois a gente pode falar futuramente sobre, mas lá em Sobral, o que acontece? Esses índices estavam subindo muito, né? Foi uma época que a educação estava ganhando visibilidade nacional, né? Sobral era um case de sucesso em educação. E o que se fala, tanto nas propagandas políticas quanto na literatura, que a educação é a solução de todos os problemas do Brasil, né? Inclusive da violência. A gente pode fazer um programa só sobre isso, Maga. O fato é, a educação sozinha, ela não é solução de nada, né? Ela é importantíssima, né? Eu te falei que é nas escolas que a gente alcança determinado público, que a gente consegue ter maior adesão às políticas preventivas, mas como o Pedro estava falando, lá em Sobral, a gente precisou de uma estratégia comunitária, né? Porque, às vezes, a exclusão social, ela é num nível tão grande. E
e a pobreza, enfim, as condições sociais são tão precárias que as pessoas, elas sequer têm acesso à educação. Ela sequer está matriculada na escola, né? Ela sequer vai no posto de saúde. Então, as políticas, a prevenção comunitária ela é muito importante e a UGP faz isso, né? Ela acompanha os jovens em situação de vulnerabilidade. Ela leva esse jovem a fazer uma identidade, porque às vezes ele está num território tão conflagrado que ele não consegue atravessar uma rua, né? E isso é uma realidade que as pessoas às vezes não sabem, né? A gente conhece Sobral pelo sucesso da educação, mas a gente não sabe que em Sobral a violência ela é tamanha que os jovens eles não conseguem ir de um território para outro com segurança. Eles não conseguem atravessar uma rua com segurança. Eles não conseguem ir para a escola, eles não conseguem ir nos postos de atendimento fazer a própria identidade. Inclusive, um dos relatos de um articulador comunitário foi que o jovem não estava inscrito no programa Bolsa Família. Identificou lá entre as vulnerabilidades que ele não estava inscrito no programa Bolsa Família, porque ele sequer tinha um RG, né? Então, assim, no Brasil a gente está falando de violência, tentando solucionar as coisas lá na ponta, mas tem coisas muito, muito importantes e muito sensíveis ali que precisam ser solucionadas na comunidade, para que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, de fato acessem a educação, de fato acessem a saúde, né? Então, trabalhar com a prevenção de violência é também garantir direitos, né? E isso é o que a UGP faz, né, Pedro? É uma prevenção de violência que atua na garantia de direitos. E o mais interessante, a UGP ela tem todo um trabalho para garantir os direitos, né? E a gente sabe que esse trabalho, o resultado dele é no longo prazo. A gente não vai ver a redução imediata dos homicídios, porque as crianças estão entrando na escola, porque as crianças estão acessando o sistema de saúde. Mas a gente vê a comunidade melhorar, né? A gente vê outros impactos ali. E a UGP, ela trabalha também em outras frentes de prevenção, né? Ela também trabalha na inserção daquele jovem no mercado de trabalho, no acompanhamento das famílias, né, Pedro? Trabalha na prevenção no sentido de informar a comunidade, de prevenir a comunidade, de inserir a comunidade em políticas locais de cultura. Porque o jovem precisa de cultura, ele precisa de um espaço dele, né? O jovem nas periferias, ele não tem um espaço de convivência, né? E a gente, quando está falando de violência, de crime, dificilmente a gente aborda essa questão. Então, o LEPS está preocupado com isso. Nós, na agenda, estamos preocupados com isso, em trazer para o jovem a garantia de direitos, uma prevenção a longo prazo e uma inserção também na sociedade. E essa inserção na sociedade, ela também permeia ali o mercado de trabalho. Então, se eu entendi bem... Desculpa se eu fui muito complexa. Não. Mas eu sou assim, uma admiradora da UGP desde o início. Sim, maravilha o que você trouxe. Me trouxe compreensão maior do fato, assim. Porque eu queria entender o que esses projetos de prevenção têm em comum. E pelo que eu entendi, você vai me dizer agora se está certo, é como se fosse um sistema de compensação de garantias de direitos nessa etapa de prevenção. Ela traz essa garantia de direitos para o jovem e, de certa forma, uma compensação. E isso atua como prevenção à violência. Eu posso dizer isso? Isso, mais ou menos isso. É como se a UGP facilitasse o acesso do jovem às políticas públicas que ele já tem direito, mas que ele não acessa porque ele vive num contexto de violência. Respondeu perfeitamente a pergunta aqui. Vocês se complementaram bem. A gente se complementa muito bem, né? A gente trabalha junto, é muito bacana, né, Pedro? É legal essa sintonia, né? Não, Lívia, fala aí pro pessoal. A Lívia e eu, a gente trabalha do ladinho aqui um do outro, um pensa o cenário, o outro pensa a pauta, aí o outro faz a finalização, o outro faz a montagem, é uma delícia. Então, aqui partindo já pro final do nosso programa, essa conversa tá boa, né? Nossa, tá muito boa. Eu ficaria aqui também, mas a Lívia já deu sinal, ela é diretora, eu respeito. Ó, então, falando em perspectivas, então, pro futuro aqui do nosso eixo. O que seria, Pedro e Sâmia? Vai lá, Pedro. Eu acho que perspectivas do futuro do eixo, acho que a gente está se aproximando mais de estratégias de prevenção de violência escolar e avaliar, coletar evidências e também propor estratégias mesmo que possam
englobar as necessidades das unidades de educação frente a essas demandas que estão cada vez mais emergentes assim, no debate público. E aí a gente junta muito, nesse contexto, violência e saúde mental. Então, o problema do bullying, o problema dos transtornos mentais ou do sofrimento mental, o problema até da violência extrema, tudo isso são pautas que a gente está vendo cada vez mais presentes, assim, e que a gente precisa pensar em estratégias baseadas em estudos científicos já inspirados por evidências científicas contextualizadas no Brasil e que saiam assim do senso comum ou do que a gente acha intuitivamente que precisa fazer, né? Acho que a prevenção de violências uma prevenção nas escolas é um exemplo muito bom do porquê que é importante olhar para as evidências, porque a gente sempre pensa no caso dos programas de prevenção ao uso de drogas, qual é o nome? ProERD, isso. Que são programas que têm muitas dúvidas, assim, quando a gente vai estudar sobre o efeito que eles podem ter. Então, olhar para a prevenção de violências na escola é sempre algo importante de buscar as evidências. Maravilha. Maga, posso complementar? Com certeza. Pedro, você falou das nossas perspectivas do eixo para o futuro, né? E eu vou ser muito otimista. O que a gente quer no futuro para esse eixo? No eixo, você sabe, a gente investiga, a gente avalia, né, programas de prevenção de violência em escola e em comunidade. A gente propõe melhorias, a gente também propõe programas, mas no horizonte a gente queria ter um programa de prevenção de violência que unisse estratégias escolares e comunitárias com prevenção primária, secundária e terciária. Esse seria, assim, o nosso sonho, né, que a gente pudesse chegar na escola, na comunidade, alcançando desde as crianças até os jovens. Esse seria, assim, o ideal, o que a gente persegue aqui para o futuro da agenda. Sempre baseado em evidências, sempre do lado da ciência. Sim. Gente, estou muito feliz com o nosso papo. Eu fiquei bem reflexivo. É muito bom conversar com especialistas e com especialistas que se preocupam também em democratizar a informação, né? Em que a gente consiga dialogar não só entre especialistas, não só dentro do muro da universidade, mas dialogar com toda a população. E você falou sobre a escola não ter condições, né, de ter toda essa responsabilidade de prevenção, fazer tudo sozinha. É preciso a comunidade, é preciso garantir direitos. E tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Essa ia ser a minha mensagem. Nossa, poxa vida. Mas então a gente reforça. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, por favor. Pedro, já que o Maga já deu spoilers da minha mensagem, quem sabe deixa você. Acho que a minha mensagem, eu não sei, assim, eu acho que o país inteiro está um pouco apreensivo, assim, sobre a situação da violência e a situação da saúde mental, assim. Acho que o mundo inteiro está apreensivo. Mas eu acho que eu queria passar uma mensagem de esperança, assim, que a gente tem estratégias que podem funcionar, a gente tem muita gente boa olhando para isso e você é uma delas, né, Pedro? Aí, ó, eu sou uma delas. Ai. Então, aí complementando, Maga, deixar uma mensagem para o nosso telespectador que violência não é só falar de segurança pública, né? Violência é falar de todos os atores que estão em volta dessa criança, desse jovem, dessa pessoa. Então, a gente precisa falar de violência não olhando só para a segurança pública, mas olhando para a assistência social, para a educação, para as políticas de justiça, tá? E a boa notícia é que a violência ela pode ser evitada, né? Então fica esse meu recado para os nossos gestores, para os nossos políticos e futuros políticos, que a violência ela pode ser evitada. Então é isso, pessoal. Um programa importantíssimo aqui. Foi um privilégio. Agradeço a presença do Pedro, a presença da Sâmia. Eu agradeço aqui também a equipe presente, o Vitor, a Amanda, o Fernand, a Lívia dirigindo o programa hoje. E agradecer a nossa liderança também, que é a Bianca, que também contribui muito para que tudo isso aconteça. Quero pedir para vocês continuarem assistindo o Café com Labs, acompanhando. Nosso objetivo é trazer o que o laboratório tem feito, tem pesquisado, tem contribuído para as políticas públicas nacionais e construir também junto com vocês. Participa aí dessa construção junto com a gente. Até o próximo programa.